transtorno bipolar ou depressão. Os sinais podem ser confusos e às vezes é difícil dizer a diferença. Nesse vídeo você vai aprender de maneira fácil e descomplicada tudo sobre isso. Muitas vezes as pessoas têm o diagnóstico de depressão por anos até experimentar o seu primeiro episódio de ativação, mania ou hipomania. E aí o diagnóstico muda para bipolar. É aqui que entram os 5 sinais que sua depressão pode ser, na verdade, transtorno bipolar. E por que isso importa? Porque o tratamento para o transtorno bipolar é totalmente diferente do tratamento para a depressão unipolar. Essas informações e sinais são baseadas no índice de bipolaridade do Dr. Gary Sachs, que está aparecendo aí na sua tela. E vamos a esses sinais, começando pelo sinal número 1. Você não melhora com antidepressivos. Em algumas ocasiões, os antidepressivos podem até piorar o seu quadro. Isso é o que chamamos de resposta atípica aos antidepressivos, que podem aparecer de 3 maneiras diferentes. Fique atento se isso acontece com você ou já aconteceu com algum familiar. Resposta atípica número 1. Você usa o antidepressivo e não te ajuda em nada. É como tomar água. Resposta atípica número 2. Você usa o antidepressivo e ele até melhora nos primeiros meses, mas depois perde o seu efeito. E resposta atípica número 3. Você usa o antidepressivo e ele piora o seu quadro, causando o que chamamos de estados mistos, nos quais você pode ficar mais ansiosa, agitada, com a irritabilidade aumentada ou com a ativação noturna. A cabeça não desliga durante a noite. Observe que você pode até ter respondido bem ao antidepressivo no passado, mas agora sua depressão simplesmente não melhora mais com antidepressivos. Isso acontece porque apenas agora o seu transtorno bipolar pode estar começando a se tornar mais evidente. Sinal número 2 de que a sua depressão é, na verdade, um transtorno bipolar. Seu primeiro episódio depressivo ocorreu antes dos 20 anos de idade. No bipolar, a idade média de início do quadro está entre 15 e 20 anos de idade, enquanto na depressão unipolar, a idade média do primeiro episódio tende a ser entre 30 e 40 anos. Em geral, o transtorno bipolar, que inclui episódios de depressão e de ativação ao longo da vida, chamados de mania ou hipomania, tende a se apresentar no final da adolescência e início da vida adulta, entre 15 e 25 anos de idade. Já a depressão unipolar, como a chamamos, quando tudo que você tem são episódios depressivos, tende a ocorrer ou se apresentar pela primeira vez mais tarde na vida, aos 30 anos de idade. E o sinal número 3. Você tem um membro da família com transtorno bipolar. E isso é ainda mais importante se esse membro da família for um parente de primeiro grau, como pai, mãe, irmão ou filho. E o sinal de número 4. Você tem ou já teve 3 ou mais episódios depressivos em um período de 5 anos. O transtorno bipolar tende a ser cíclico e reaparece de forma regular e frequente. No transtorno bipolar, os episódios depressivos tendem a se repetir por diversas vezes e cada episódio desse pode durar semanas, alguns meses ou até mesmo durar mais de um ano seguido e podem ou não ser seguidos por uma fase de ativação chamadas de mania ou hipomania, enquanto na depressão unipolar, em geral, não segue esse padrão de repetição tão frequente quanto no transtorno bipolar. Portanto, quanto mais uma pessoa tem episódios depressivos repetitivos, mais o médico deve começar a considerar cada vez mais a possibilidade de que essa pessoa possa, na verdade, ter uma condição do espectro bipolar. Além disso, uma grande dificuldade que leva à confusão do diagnóstico entre transtorno bipolar e depressão são os episódios de ativação chamados de hipomania, que podem passar despercebidos pela maioria das pessoas. A hipomania geralmente não tem o mesmo nível de prejuízo que os episódios maníacos apresentam. Essa fase é mais sutil e menos perceptível, e por isso é possível que você passe por um episódio hipomaníaco em sua vida, na qual você se lembre apenas como uma fase na qual se sentiu muito bem, com energia para produzir e fazer as coisas. Ou algumas pessoas podem se lembrar dessa fase de hipomania apenas como uma fase na qual melhorou da depressão e ficou super bem fazendo tudo o que desejava. E realmente não enxergar essa fase de hipomania como uma fase problemática na sua vida. Justamente por isso a pessoa não conta sobre
essa fase para o seu médico, o que acaba dificultando o diagnóstico correto de transtorno bipolar, uma vez que tudo que a pessoa irá relatar são os episódios depressivos nos quais ela se sentiu mal, e não os episódios de hipomania no qual ela se sentiu super bem e por isso passaram despercebidos. É importante dar um passo para trás e enxergar o quadro inteiro da vida da pessoa. Se ela tem muitos episódios depressivos repetidos, olhar com cuidado para identificar um desses episódios de hipomania que passaram despercebidos para que seu diagnóstico mude para o transtorno bipolar tipo 2 e receba o tratamento adequado para a sua condição. E vamos ao sinal número 5. Você toma um estabilizador de humor e tem recuperação completa em 1 mês. Mas observe bem que esse sinal pode confundir algumas pessoas, porque os médicos podem utilizar os estabilizadores de humor como um tratamento complementar para a depressão resistente ao tratamento. Por isso, esse sinal não é absoluto. Ou seja, se você já respondeu bem ao estabilizador de humor, como lamotrigina ou lítio, isso não significa necessariamente que você tem transtorno bipolar, porque os médicos utilizarão esses medicamentos por outros motivos também. Por isso, nenhum desses 5 sinais desenvolvidos pelo Dr. Gary Sachs são definitivos ou absolutos. O que esses 5 sinais pretendem ser são pistas, sugestões, dicas para ajudar a diferenciar entre transtorno bipolar e depressão, esses 2 diagnósticos que são tão confundidos no dia a dia. Se alguma dessas coisas tem sido um problema para você, você e seu médico podem querer saber se sua doença é realmente a depressão unipolar ou se esse período difícil que você está atravessando não é realmente parte de uma doença bipolar. E por que isso importa? Porque a forma como tratamos o transtorno bipolar é diferente da forma como tratamos a depressão. E como mencionei, algumas pessoas com transtorno bipolar podem ter seu quadro agravado quando usam apenas antidepressivos, particularmente quando antidepressivos são utilizados sozinhos, sem o acompanhamento de um estabilizador de humor com função antimaníaca, como lítio, ácido valproico ou carbamazepina. Portanto, o que o seu médico faria de forma diferente com seus medicamentos se o diagnóstico mudasse de depressão unipolar para transtorno bipolar? Ele provavelmente adicionaria um estabilizador de humor ou um medicamento da família que chamamos de antipsicóticos atípicos ao antidepressivo que está utilizando. Ou, na maioria dos casos, iria suspender o antidepressivo e usar um ou mesmo 2 estabilizadores de humor para tratar a sua depressão.